Olá, querido, graça e paz, Pastor Ronaldo Costa. Estou aqui para mais um vídeo da série Yaz e Sharat, Curados para Servir. E eu quero continuar falando sobre cegueira espiritual. Já postei 2 vídeos aí sobre cegueira espiritual. Peço que você, se não assistiu ainda, assista, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, dê o seu like e para que muitas outras pessoas possam ser edificadas com esta palavra. Amém? Então nós queremos hoje falar sobre a cegueira espiritual de Judas Iscariote. Quem foi Judas Iscariote? Aquele que traiu Jesus. Lembra dele? Pois bem, então nós vamos ler aí um texto, Mateus capítulo 27, versículo 3. Diz assim: Então Judas, o que o traía, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Qual é a história de Judas? Você conhece a história de Judas? É uma história muito triste, querido, de alguém que jogou tudo fora, traiu Jesus, um homem que se deixou levar, ser levado pelo mal. Então você conhece a história, um discípulo escolhido, diz a lenda, diz a história, né? A lenda não diz, diz os escritos, não a Bíblia, mas os escritos judaicos, que Judas não foi escolhido para ser apóstolo de Jesus, ele se ofereceu. Os discípulos já tinham sido escolhidos, eram 11 discípulos, 11 apóstolos, e Judas apareceu por conhecer Jesus, por conhecer a maioria daqueles que estavam sendo apóstolos, escolhidos para o apostolado de Jesus, para ser discípulos de Jesus. E Judas, diz os escritos, que ele se ofereceu para seguir Jesus. E como Judas era um tesoureiro, como Judas cuidava das finanças do seu pai, Judas tinha uma família rica. O pai de Judas, segundo os escritos judaicos, cuidava de ovelhas mascanas, que era uma ovelha negra, muito cara, muito preciosa na Israel. E então Judas administrava os negócios do pai. Então Judas já era um homem entendido. E a Bíblia diz que Judas se ofereceu para seguir Jesus. E Jesus, claro, aceitou, e Judas se tornou tesoureiro do ministério de Jesus. Ele cuidava do dinheiro de Jesus, né? Mas Judas sempre teve um coração desviado, sempre teve uma conduta indevida na presença de Deus, né? Estava com Jesus, recebendo a mesma coisa que todos os outros apóstolos estavam recebendo, mas Judas era diferente, né? Judas agia diferente dos demais. Então, e mesmo Deus avisando, né? Mesmo Deus avisando que Jesus disse assim, ó, alguém há de me trair, né? Judas já tinha essa tendência, porque é ele que levava o dinheiro para o templo, para os sacerdotes, e ele já vinha conversando, como eu disse nos vídeos anteriores, querido, a soberba precede a ruína, a queda, que é a ruína, ela não acontece repentinamente, de repente, não, ela é um passo gradativo. A pessoa que cai, a pessoa que nega, a pessoa que se deixa ser levado pelo inimigo, ela já tem uma tendência, ela já vai dando lugar, já vai abrindo brechas na sua vida. Isso não acontece da noite por dia, não acontece de repente. Então, eu costumo dizer para a nossa igreja que o abismo, ele não é uma queda, ele é uma rampa. É uma rampa que você vai descendo a cada dia um pouquinho até você chegar no fim, ok? Então, Judas já vinha caindo, e apesar de ser avisado que alguém iria trair Jesus, ele já estava com essa tendência, assim, ainda não tinha decidido isso, mas já tinha essa possibilidade, já tinha esse diálogo com os sacerdotes, com os mestres e líderes daquela época, porque eles queriam de alguma forma pegar Jesus, e eles viam em Judas uma possibilidade incrível de se aproximar de Jesus, de identificar Jesus. Tudo que eles queriam era surpreender Jesus, que era muito difícil. Jesus sempre estava um passo à frente de todos aqueles que eram inimigo e queriam prendê-lo,
né? Então Judas disse, quem era, Senhor? Né? Judas perguntou, quando Jesus disse, alguém há de me trair? Ele perguntou, quem, Senhor? Né? Assim, numa atitude totalmente irrelevante, inata, né? Assim, não sei, não tenho a menor ideia, né? Judas se deu de desentendido, né? Se fez de desentendido de perguntar aquilo, quem seria, quem poderia ser, e ele já tinha essa tendência. Então, as nossas escolhas erradas, né? As pessoas estão assim, as coisas estão ruins, estão acontecendo, estão sendo avisadas, mas simplesmente elas não veem. O que é isso? É cegueira espiritual. Estão sendo avisadas, o Senhor está avisando, a palavra avisa, os profetas avisam, os pastores avisam, Jesus vai buscar a igreja, vai arrebatar a igreja, nós vamos dar conta dos nossos atos, convertei-vos, e tanta gente falando, avisando, e a gente simplesmente está alheio a tudo isso, não dá confiança, não dá devida relevância, devida importância àquilo que estamos ouvindo. Isso é cegueira espiritual, querido. Então, por quê? Elas muitas vezes preferem passar pelo processo. Aí depois vem desesperada, né, para Deus pedindo socorro. Não é isso? Foi exatamente o que fez Judas. Né? A Bíblia diz que ele buscou arrependimento, mas não alcançou. Por que não alcançou o arrependimento? Porque Deus não estava disposto a perdoar Judas? Não, querido, porque ele não se arrependeu de verdade. O que Judas sentiu foi remorso, não foi arrependimento. Outra oportunidade a gente vai tratar sobre isto, né? Mas depois, mas o Senhor está avisando, olha, todos vocês me servem, mas há um inimigo no meio de vós, há um inimigo tocando em você, querido. Se a gente, querido, se levanta contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os servos de Deus, contra aquilo que os profetas estão pregando, contra aquilo que a igreja está anunciando, contra o reino, se a gente se levanta, você se torna um cego espiritual, você se torna uma tendência a ter o espírito do anticristo. Porque o que é o anticristo? É tudo que é contrário a Cristo, contrário a Deus. E sobre a vida de Judas entrou o espírito do anticristo, porque a tendência dele era essa. Tá bem? Então, Deus está avisando. Então nós temos que estar atento ao aviso de Deus, ao propósito de Deus, e sairmos dessa cegueira que nós vivemos, a cegueira que Judas está vivendo. Judas, apesar de Jesus falar, de Jesus avisar, ele não conseguia enxergar o mal que ele estava pronto, que ele estava se posicionando para fazer, para ele mesmo e para Deus. Então o final da história é terrível, e você conhece. Quando ele entrega Jesus, que ele beija Jesus, que ele traz Jesus, ele se arrepende, ou ele tem remorso. Quando ele percebe, por que eu digo que ele teve remorso e não arrependimento? Porque ele achou que simplesmente levariam Jesus para um julgamento justo. Talvez na cabeça de Judas fosse assim, ele vai ser julgado, como eu sei que ele é inocente, ele vai ser absolvido, eles vão ver que ele não é isso. Talvez a intenção de Judas pode até ser boa, talvez o propósito de Judas pode até ser uma intenção boa, mas o propósito era maligno, porque ele fez aquilo por dinheiro. Bom, eu vou entregar Jesus, eu tenho facilidade disso, vou ser bem recompensado, e não vai acontecer nada com ele, vai simplesmente ser julgado. Então, quando ele percebe que era um julgamento injusto, que as pessoas, que os líderes e que os sacerdotes estavam maltratando Jesus, e leva Jesus daqui para lá, e todos se juntando para condená-lo à morte, quando ele viu que a coisa era séria, porque assim o pecado faz, querido. Quando a gente percebe que a consequência do nosso ato trouxe uma grande causa, uma causa e um efeito inesperado, a tendência é que a gente sinta tristeza profunda, e essa tristeza nem sempre é arrependimento. Por que não é arrependimento? Porque você sabe quando é arrependimento, quando a pessoa se volta para Deus e ouve a palavra de Jesus que diz, vai e não peques mais. Judas teve muitas oportunidades para se arrepender, inclusive o aviso de Jesus, e nunca se arrependeu de verdade, continuou fazendo o que estava fazendo. Podia sentir tristeza, às vezes decepcionado, às vezes motivado, às vezes desmotivado, mas ele continuou fazendo o que ele fazia, então ele não se arrependeu. Então, nós somos sempre assim, né? Então, quando ele viu que o caso era sério, ele quis resolver o problema, ele quis arrumar, consertar o erro. É impossível, tem coisas na nossa vida que é impossível de consertarmos depois que está feito.
Isto é a cegueira espiritual. Então nós somos assim, nós queremos reparar os erros depois de cometê-los. Tem erros que a gente não comete mais, você só tem que se arrepender, pedir perdão e colocar nas mãos de Deus. Se arrependa de verdade para não continuar na prática desta obra. Então, todo mundo percebe que algo está errado, a cegueira é isso. Todo mundo percebe que algo está errado em você, só você que não. Todo mundo está vendo que você está caminhando para um vício, para o pecado, para as drogas, para isso. Você acha que não, você acha que sai a hora que quiser, resolve a hora que você quiser, que é só um tempo, que é só um período que você vai sair, que você vai mudar. O cego espiritual, ele não consegue mudar de vida. Mas quem passa não vê. Por quê? Quem está passando o problema, quem está passando pelo que você está passando ou vivendo, você não consegue enxergar o que os outros de fora estão vendo. Abre os teus olhos espirituais, é isso. Esta é a minha oração nesse dia, para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais. Então, a cegueira faz procurar ajuda na religião. Ele foi na religião para procurar ajuda, querido. E lá vai aonde está Jesus e o vê sendo espancado, sofrendo, e ele sai decidido daquele lugar. Vou desfazer o que fiz. E aonde ele vai? Para a religião, para a religiosidade. Tem tantas pessoas que põem a Bíblia debaixo do braço, se declara, agora eu sou crente, agora eu sou servo do Deus Altíssimo. Ele nunca teve uma mudança de vida, nunca teve um verdadeiro arrependimento, nunca renunciou verdadeiramente o seu passado, a sua vida, e ele quer viver na igreja como se tivesse tudo normal agora, que agora ele fosse um novo homem apenas de fachada, que ele não pode nem pagar pelos erros que ele cometeu no passado, porque tudo se fez novo, e não é assim que funciona, não é assim que resolve. Mas eles disseram, não queremos. Ele foi desfazer o que fez, ele foi ao sacerdote, procurou a religião, mas eles disseram, não queremos esse dinheiro, é de sangue. Eles, sacerdotes, reconheceram, é dinheiro de sangue, é dinheiro de traição, nós não queremos esse dinheiro, nós não queremos de volta esse dinheiro, porque ele vai se tornar maldito no cofre da igreja. A religião te compra, ela te condena, ela te acusa, ela te julga e ela te condena, querido. Ele saiu desesperado da presença dos religiosos. Vou tirar a minha vida. Quando a venda dos olhos cai, o diabo diz para ele, olha o que você fez. Muitas vezes a nossa atitude, querido, só é vista quando as consequências aparecem, quando o resultado terrível aparece nas nossas vidas. Então as pessoas escolheram a dor. Preferem o sofrimento do que abandonar o pecado. Continuam odiando sem dar conta que quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. Eu amo a Deus, mas não amo seu irmão. É mentira. Isso é mentiroso, querido. As pessoas continuam virando as costas para o seu semelhante, ignorando a dor do outro. Tratam animais como príncipes e tratam seus semelhantes como bestas feras, como animais. O mundo é mau e nós crentes nos deixamos dominar pela maldade do mundo. É assim que nós vivemos, é assim que nós andamos. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você diria se você encontrasse Judas hoje? Como que está o seu coração? O que você diria para Judas? Se você pudesse encontrar Judas saindo daquela situação, você odiaria Judas, você detestaria Judas, como muitas vezes nós até fizemos o dia de São Judas, a malhação do Judas, colocávamos um verdadeiro espírito de ódio, de revolta contra aquilo que ele fez. O que você diria para Judas? Eu diria assim, se fosse eu diria para Judas, calma Judas. Ele diria para mim, não dá, pastor. Se ele pudesse me dizer, para mim não dá mais, para mim não tem mais chance, para mim acabou. É o que as pessoas dizem para você, tem muitos Judas dizendo isso para você, para mim acabou, o que eu fiz é grave demais, é sério demais, é destrutivo demais, para mim não tem mais jeito, para mim acabou, Deus não me ama. São argumentos que as pessoas do mundo usam. Ele vai dizer assim para você, eu traí Jesus, olha o que está acontecendo com ele vai morrer naquela cruz por minha causa. Eu diria assim, tem jeito para você, Judas. Fique tranquilo, claro que tem jeito. Não tire sua vida assim, espere Jesus, espere apenas 3 dias. Espere apenas ele ressuscitar. Espere apenas ele voltar. Se eu pudesse dizer hoje, conhecendo o que aconteceu, eu diria para Judas, tem jeito para você. Quando ele ressuscitar, o sangue que você traiu, o sangue que o traiu vai te perdoar. Não faça nenhuma besteira. Espera
nele, porque ele quer te salvar. Querido. Cegueira espiritual, querido, é uma coisa que mata. Você precisa ser curado desta cegueira. Você precisa olhar para as pessoas que erram com um olhar de compaixão e saber que se você foi perdoado, se você mudou de vida, se você nasceu de novo, se você mudou, Deus pode mudá-lo, Deus pode transformá-lo. Eu quero abençoar para Deus abrir os seus olhos, você amar o seu semelhante. Deixa de ter a cegueira de Judas, querido. Começa a enxergar as coisas, começa a ver as coisas como elas são, começa a se orientar pela luz da palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, traz luz sobre a vida deste homem. Cure a cegueira dele agora, Senhor. Restaure, Senhor, a vida espiritual dele e que ele possa ser tocado e impactado pela tua glória e pela tua presença, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Fique com Deus. A paz do Senhor.